Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família. Pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade. Católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical, e não ligados a partidos ou políticos. Mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Olá, Brasil! Começa agora mais um Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil, hoje, dia 13 de junho, um dia após o Dia dos Namorados. Comigo está, como sempre, o Capitão Prestes. Olá, Capitão Prestes, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo, presidente Fabiano? Deu assistência no dia de ontem. Com toda certeza. Foi muito bom. Primeiro Dia dos Namorados casado. Muito bom. Muito legal. Tem também um convidado secreto. E como já dito, secreto, não vou revelar quem é que está conosco, além do Capitão Prestes, no estúdio, porque um velho amigo meu dizia que em política, homem tem ciúme de homem, né? Então, para evitar essas coisas num momento tão estratégico, vamos deixar apenas como convidado secreto o nosso editor. Vai lá colocar uma figura, né, no escuro com um pontinho de interrogação, e a fala vai ser substituída, igual ali a Rede Globo costuma fazer, né? Coloca a voz da pessoa bem alterada. Boa tarde, convidado secreto. Muito boa tarde, um prazer, uma honra fazer parte desse momento histórico. Tá certo? Gente, tá aí, um dia após o Dia dos Namorados e dia de Jogo do Brasil. Hoje o Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026. E assim, eu tô ouvindo cada coisa também, eu não sei se vocês estão percebendo, eu não sei se eu estou com um senso crítico muito, muito, muito apurado, mas estava vendo jornalistas criticando os Estados Unidos por algumas questões que são normais para os Estados Unidos. Para entrar no país, né, dos Estados Unidos, a pessoa, de fato, tem que passar por uma peneira que é super, super, super fina, né? E aí, duas coisas que eu vi a Rede Globo, principalmente, criticando muito, foi, primeiro, a negativa do visto do árbitro da Somália que iria apitar algum jogo da Copa do Mundo. Ele negou, os Estados Unidos negou, e os Estados Unidos se pronunciou. Por quê? Porque eles verificaram, através do serviço de inteligência, que esse árbitro tem ligações, aí não fala também o nível de ligação, mas tem ligação com um grupo terrorista que lá na Somália, como é que é o nome? Eu esqueci o nome, Rocco Baran, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome, mas tudo bem. Lá tem um grupo terrorista conhecido e aí negaram o visto para ele. O que tem de anormal nisso? Né? Como também, para a delegação do Irã, nosso pai foi cumprido ali uma série de coisas, investigado a vida de cada atleta, né? De cada membro da comissão técnica, e alguns não tiveram vistos. Também por causa de ligações, primeiro, com o governo do Irã e, segundo, com Hezbollah, grupo terrorista. E qual a celeuma em torno disso? E aí eu vi a Bandeirantes e a Rede Globo tentando jogar a opinião pública contra os Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos não estão sendo democráticos, os Estados Unidos estão aí não olhando esportivamente. Entenda, gente. Parece que esses jornalistas são tapados.
a impressão que eu tenho é que eles são tapados. Não sabem o que é terrorismo. Tá? Primeiramente, quando há um reconhecimento dos Estados Unidos de determinado grupo como terrorismo, como agora pegar e enquadrar o PCC e também o Comando Vermelho, eles têm um protocolo antiterrorismo. Só que entenda que terrorista não observa e não cumpre leis nem internacionais e muito menos de guerra. Os Estados Unidos, Israel, quando atacam o Irã, quando atacam o Líbano e tal, o alvo sempre são alvos militares. Sempre. Se você pegar o contrário, no caso Irã lança mísseis para alvos civis, para causar o caos. E o terrorismo, Capitão Prestes, ele, em eventos grandes como esse, ele chega, ele sabe lá, vamos falar do árbitro da Somália. Chega para o cara e fala assim, ó, você vai entrar, normal, chega lá, você vai comprar isso, tá? Você vai fazer, nós vamos colocar um cara que vai te explicar o que você vai fazer, tá? E determinado dia e tal hora você vai acionar uma bomba. Se você não fizer isso, beleza, você vai poder ficar lá nos Estados Unidos, mas nós vamos matar toda a sua família. Nós vamos acabar com toda a sua família. Se você morrer no processo, nós vamos, e fizer cumprir, nós vamos pegar e nós vamos dar dinheiro, manter toda a sua família. Aquilo que vocês não ganhariam a vida inteira, eles vão ganhar, vão estar cobertos. Então, assim, você vai se sacrificar, mas, no entanto, toda a sua família vai ficar bem. Agora, se você não fizer, nós vamos matar todos. É assim que os terroristas agem. É desse jeito. E aí eles não vão em nenhuma base militar. Não. Eles vão no meio da população, onde tiver mais pessoas, onde o alcance, a tragédia, a desgraça seja maior possível. E esses palhaços desses jornalistas, porque não pode. Né? Não estou generalizando, mas esses que estão tentando demonizar a ação dos Estados Unidos, eles ou não sabem, e não saber demonstra muita ignorância, ou de fato eles querem enganar, eles querem de fato influenciar a opinião contra os Estados Unidos. Porque é desse jeito que acontece. Né? Vamos lembrar ali o 11 de setembro. Os aviões que foram lançados sobre as coisas. Quem morreu lá? Foram militares que morreram? Tirando, é claro, os bombeiros que se sacrificaram em alguns casos para salvar as pessoas. Mas quem morreu? Cidadãs civis. Né? E simplesmente chegaram lá os terroristas dentro do avião que morreram junto desse jeito. Foi exatamente desse jeito. Para poupar a família deles, sem contar que a crença deles incentiva o suicídio, a destruição, inclusive a autodestruição, prometendo lá um paraíso com não sei quantas virgens lá. O cara acredita nisso. Então, quando há essa peneira, esse pente fino pelos Estados Unidos, é porque já foi feita uma investigação prévia de cada um deles e encontrou. E se tiver, olha, um laço meio que, mesmo que mínimo, não, o terrorista lá, o que tem a ligação com o grupo extremista e terrorista, é meu primo, aí tá. Acabou pro cara. Acabou. Assim. E é um direito que eles têm. Sabe? É um direito. Diferente do Brasil, que já eu vou falar sobre isso. Onde autoridades do judiciário, do executivo e do legislativo têm laços íntimos com bandidos e a imprensa está se calando. Eu vou falar sobre isso, mas primeiro eu precisava falar porque eu realmente me sinto ofendido quando eu ouço esses comentaristas. E agora, vindo para cá, eu estava ouvindo o comentarista da Bandeirantes criticando os Estados Unidos por conta
disso, né? Por conta de fazer uma peneira, como se eles não tivessem um espírito esportivo no ano de Copa do Mundo, né? Não, a lei americana se cumpre e todo o protocolo americano se cumpre. Diferente do Brasil, onde uma pessoa extremamente ligada ao PCC, que inclusive está presa agora, que é a Deolane, ela conseguiu uma agenda para entrar dentro do palácio, né? E como se fosse autoridade. E tá aí, a própria justiça está mantendo ela presa agora por laços íntimos, inclusive como parte de plano do PCC. Sabe? Um país que valoriza bandido em detrimento de um país que, de fato, persegue, condena e elimina bandidos. E essa imprensa suja faz isso. Faz isso, tentando demonizar aqueles que perseguem o mal para dar ênfase. E assim, eu vou me estendendo nisso daí, porque também pode ser só impressão minha, capitão. E eu sei que eu posso receber crítica com relação a isso, mas eu sou fã do MasterChef. Você assiste MasterChef? Você assiste nosso convidado? Não assiste MasterChef? Não gosto. Ok, mas eu gosto, né? E assisto. Não assisto o programa no dia de exibição, mas depois eu vejo ali no YouTube. E não sei, pode ser somente impressão minha, mas essa formação do MasterChef dessa temporada, camarada, ao meu conceito, e isso eu tenho que deixar claro, se não me engano, de 20 só tem 2, 3 normais. Todos os outros são homossexuais. Homem casado com homem, mulher casada com mulher. Todos os outros. Tá? Ah, Fabiano, você está sendo misógino, você está sendo preconceito. Não estou sendo nada. Até porque, neste caso, como só tem 2 pessoas lá que são hétero, preconceituoso é quem está colocando ali. De 20, coloca 2 hétero e 18 homossexuais. Eu acho que o preconceito está aí, não está? Se alguém está recebendo ali ou sofrendo preconceito, aí, no caso, são os héteros. É a minoria. É a minoria, né? Mas eu achei estranho demais. Achei muito estranho. E essas pessoas, tem um rapazinho lá, até engraçadinho, ele faz questão e fica aquela brincadeira. Eu posso perder, mas pelo menos consigo um namorado. Ontem foi dia dos namorados, né? Eu consigo um namorado, consigo um homem para mandar isso. Então, essas palhaçadas tentando colocar isso como se fosse normal. O anormal são aqueles que falam um homem que diz que tem uma esposa e a mulher que tem um esposo. Que tem um namorado, o homem que tem, a mulher que tem um namorado, o homem que tem uma namorada. Esses são anormais. O normal para eles é isso. Assim, eu achei muito estranho. Eu confesso que eu achei muito estranho, né? E se há preconceito nisso, é preconceito de quem formou esse quadro, né? De colocar aí 18 declaradamente homossexuais. A impressão que eu tenho que na hora que receberam, até porque cozinhar eles não sabem, são amadores, né? Não é um MasterChef profissional, MasterChef amador. Aí, pô, tá lá. Tem um lá um brasileiro que mora na Austrália, é casado com outro homem. Vamos lá, beleza, tá aqui. É um homem casado com outro homem. Opa, esse cara é interessante, não sabe nem fritar ovo. Mas ele é bom pra gente aqui, mas é verdade, tô brincando não. A impressão que eu tenho é essa. Mas beleza. Daí a importância a gente tá aí, né? A gente ficar porque agora Copa do Mundo, muita coisa subliminar, muita coisa oculta. E eu quero criar, o capitão, vamos criar um quadro agora durante a Copa do Mundo chamado Enquanto Isso, enquanto acontece a Copa do Mundo, né? Ou enquanto isso, no país da Copa do Mundo, vamos criar alguma coisa assim? E aí depois vai ser até legal para a gente ter os recortes, porque enquanto os brasileiros estão desatentos
com a política de pão e circo e ligados na seleção, na Copa do Mundo, uma bomba que a grande mídia nenhuma está falando ou falou, aconteceu. Enquanto todo mundo está distraído com Copa do Mundo, aconteceu algo tremendo, gigante, absurdo, e nenhuma da grande mídia televisiva noticiou. Bom, semana passada nós falamos sobre o silêncio estratégico. Por quê? Porque, de fato, o judiciário estava fragilizado, executivo fragilizado e legislativo fragilizado. Ok, todo mundo quer, vamos ver o que acontece. Só que agora saiu uma notícia, a revista Veja noticiou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu em conta secreta 30 milhões de dólares de Daniel Vorcaro. Olha, gente, eu li toda a notícia, não existe aspecto de dúvida. Não existe na notícia assim, pode ser que seja Davi Alcolumbre, pode ser que seja Davi Alcolumbre recebeu Daniel Vorcaro ou alguém. Não. São confirmações, afirmações e valores específicos. O presidente do Senado, presidente do Congresso, recebeu 30 milhões de dólares de Daniel Vorcaro através de uma conta secreta no exterior. Lembra que eu falei a questão que os Estados Unidos, quando pegou e enquadrou PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, o medo deles não é a invasão dos Estados Unidos, da ação militar. Não, o medo deles é a capacidade dos Estados Unidos em rastrear contas secretas no exterior para quem vai, quem recebe, quem deposita. Se o dinheiro foi fragmentado em 200, eles têm essa capacidade. Esse era o medo deles? Então, conta secreta no exterior. E assim, gente, isso não é boato, tá? Isso é um fato. E pela afirmação, vejo como algo real. Fabiano, mas que bomba nisso, porque os políticos são tudo corruptos. Sim, nós estamos falando do cara que impediu que fosse aberta uma CPI do Banco Master. O cara impediu, como presidente do Senado, ele impediu que fosse aberta dentro do Senado uma CPI do Banco Master. Por quê? Porque agora mostra que ele também está envolvido. Né? Quero acreditar que esses 30 milhões de dólares, cerca de 150 milhões de reais, não fosse um dinheiro emprestado que eu estou devolvendo. Né? Até porque não sei se Davi Alcolumbre tem esse recurso financeiro inteiro. Né? Agora tem porque recebeu em conta secreta. Mas eu acho algo muito relevante que a mídia televisiva não poderia de forma alguma. É aquele tipo de coisa que tá falando da Copa do Mundo, lá Brasil e Marrocos, legal, de repente tinha que vir aquela vinheta e interrompemos nossa programação para trazer uma bomba. É assim que eu penso. No entanto, nada. Vasculhei, inclusive, o portal da Rede Globo para ver se havia alguma menção, e não há. Não há menção. Está compreendendo, gente? Que o judiciário contaminado, legislativo contaminado, executivo nem tem como a gente levar em consideração, né? Tá vendo que pessoas em posições estratégicas demais
com laços íntimos com o crime, e nesse caso crime organizado, inclusive. Mas Fabiano, e o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, que também recebeu dinheiro do Vorcaro. Ok. Aí você tem que pegar o que foi noticiado hoje, inclusive está na Globo. Que foi feita uma auditoria nas contas, porque tudo está relacionado ao filme que está sendo produzido sobre o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, chamado Dark Horse, né? E noticiado hoje. Pode abrir aí os noticiários que você vai ver. Foi feita uma auditoria e foi comprovado que não há dinheiro público ali nesse filme. Não há. Tá? Foi feita auditoria. Porque eles começaram a falar porque uma organização, uma ONG recebeu e passou dinheiro para o filme. Mentira, não há. Todo dinheiro privado, absolutamente 100% do orçamento utilizado no filme, cerca de 60 milhões de reais, recursos privados. Tá? Para mim, volto a dizer, o grande problema foi Flávio Bolsonaro mentir dizendo que não tinha laços com ou que não tinha contato com Vorcaro. Isso aí tem que explicar de fato. Mas estamos vendo aí que não há ilegalidade com relação ao filme do Bolsonaro, que é o grande problema nisso. Inclusive, antecipadamente, TSE ele já proibiu o lançamento do filme em ano eleitoral ou no período eleitoral. Censura prévia isso. Nunca vi isso. Olha, não pode lançar o filme. Por quê? É um direito. Qual é o problema? Né? Então, gente, esse é o jogo. A gente não pode ficar caindo no que passa na mídia ou que deixa de passar. Mas pode aí. Não está na grande mídia televisiva esse escândalo. O cara que está barrando a CPI do Banco Master, onde vai ser desvendado as relações dele com bastidores do poder, recebeu 30 milhões de dólares numa conta secreta no exterior. Eu penso que ele imediatamente, preventivamente, tem que ser afastado da presidência do Senado. Imediatamente tem que ser afastado da presidência do Senado. Não há como ele permanecer lá, comprovada essa situação. Tá? Então, capitão, é nisso que a gente tem. Enquanto o brasileiro está distraído com a Copa, aí a gente joga bomba. Eu vou fazer esse corte com essa mensagem. Vai ser a primeira, vai inaugurar esse quadro. Né? Nosso editor, nós vamos trabalhar isso para a gente colocar isso nas redes sociais, porque enquanto o brasileiro está distraído, a atenção dele está lá comprando pipoca, comprando e tal para assistir o jogo. Agora são 17h45, o jogo às 19 horas. Né? Enquanto isso, uma bomba caiu e ninguém se apercebeu. A mídia ocultou e ninguém se apercebeu. Dá a impressão que assim, não, mas isso não tem relevância. Não foi nada. Querem dar a entender isso. Isso não foi nada. Ah, já passou. Né? Ah, aí de repente sai lá uma notinha como se fosse algo irrelevante. Enquanto isso, mas a gente vai ficar de olho. Né? A gente vai ficar de olho. Mas beleza, vamos tomar uma água e no próximo quadro nós vamos falar aqui um pouco da política também no estado do Paraná. Né? Vamos lá então.
Estamos de volta ao Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Olha só, se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá, ajuda a gente. A gente precisa alcançar mais e mais pessoas com a nossa mensagem. E é importante que você participe conosco também nessa estratégia. Nas redes sociais, no Instagram, pormaisbrasil.br, no Facebook, Por Mais Brasil. E se ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, que é muito importante para aumentar o nosso engajamento e assim as redes sociais entregarem para um número cada vez maior de pessoas as nossas mensagens. Lembrando que Pode Mais é de um grupo de direita, nossa visão é criar um público inteligente, não meramente que fique recebendo aí notícias de político, e acaba criando ali um político como sendo o seu políticozinho de estimação. Não, aqui nós temos os nossos ideais, são de direita, mas a gente também não tem político de estimação. Seja de direita, seja de esquerda, a gente vai sempre trazer para vocês aquilo que é relevante, aquilo que é importante, mas principalmente aquilo que está oculto, aquilo que eles querem fazer sem dizer, né? Então é muito importante a gente trazer à tona isso, senão a gente acaba virando aquilo que a esquerda sempre fala contra a direita, gado, 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 não é verdade. É eles que têm um bandido de estimação e fica colocando esse bandido como se fosse santo. Não é o nosso caso. Mas vamos para o próximo quadro. Eu estava lendo aqui, Capitão Prestes, um provérbio africano que diz: quem corre sozinho chega primeiro. Mas quem caminha em aliança constrói algo que resiste ao tempo. Tá? Na política hoje está muito assim. A gente está vendo pessoas se destacarem ou até mesmo despontarem do nada num cenário político por conta de rede social, esse tipo de coisa. Mas depois acaba se apagando, porque são verdadeiras ali lobos solitários, essa é a palavra, né? Chuck Norris. Chuck Norris era um lobo solitário, né? E isso pode não durar por muito tempo. O camarada pode ser um fenômeno hoje, e no que diz respeito à eleição, pode até ser um fenômeno numa eleição e não ser na outra eleição. Pode acontecer. Porque está sozinho. Mas quem caminha em aliança constrói algo muito mais duradouro, que resiste muito mais ao tempo do que esses fenômenos temporais. Então é muito importante para um contexto, principalmente eleitoral, a construção de alianças. A direita radical não entende isso. A direita radical acha que é assim ou nada. E perdemos uma eleição em 2022 por conta disso. 1%, 1%, que foi a diferença entre Jair Bolsonaro e Lula. Se tivesse construído alianças, o resultado seria diferente. Mais recentemente, em Curitiba, nós sofremos na pele, o Por Mais Brasil sofreu na pele. Segundo turno da eleição, partidos já desembarcando do PSD, porque estava vendo que a eleição estava perdida. A candidata Cristina Grêmio, ela rejeitou alianças. É claro que o mais triste, que deixa mais indignado a gente, é que ela rejeitou aliança com partidos que depois ela foi fazer parte. Primeiramente, União Brasil, e já falei sobre isso, esse assunto. Eu mesmo construí essa aliança de segundo turno, extremamente vantajosa, e ela rejeitou porque, segundo ela não queria trazer ali uma união fisiológica com partidos do Centrão. E saiu daqui, o primeiro partido que ela foi para lá, para União Brasil. E agora está no PSD, que era o partido adversário. Então, mas não é esse ponto que eu quero. E a prova disso que
Cristina Grêmio, do nada, com a gente, foi lá para cima, do nada. Segundo turno, tal, quase ganhou a eleição. Se não tivesse falado besteira de Vale Transporte, teria sido eleita prefeita. Mas uma das críticas, capitão, que todos faziam que ela não era grupo. Era justamente que ela fazia o que estava na cabeça dela e não era grupo, não ouvia grupo. E isso é verdade. Tanto que saiu do nosso meio, que deu oportunidade para ela, deu destaque para ela na eleição, e a gente nem ficou sabendo de nada. Eu fiquei sabendo pela mídia que ela tinha se filiado a outro partido. Mas e hoje? Onde se fala Cristina Grêmio hoje? Eu olhei as redes sociais dela, cara, basicamente nada. Penso que hoje o nome dela não é viável, quase não é viável para deputado federal. Quase. Daqui a pouquinho, nem para deputado federal, o nome dela já é mais viável. Mas, simplesmente, apagou-se por ter, e isso não é involuntário, mas é algo planejado, pensando dela, em si próprio. Sozinha, caminhar sozinha. Já o Por Mais Brasil, como um todo, que é o que eu sempre falo, permanece unido, estratégia, sempre colocando e impondo condições baseadas no interesse do grupo. Não, para mim, o tamanho de cada liderança não importa, desde que estejamos sempre juntos. Isso resiste ao tempo. E essa jornada, capitão, já é desde 2008. Desculpa, 2008 não, 2010. Desde 2010. Estamos resistindo ao tempo. Já vi muitos políticos subirem e descerem, estarem alta e de repente desaparecer, estarem com mandato e de repente sem mandato. E o grupo permanece unido. Essas pessoas desapareceram. Muito em torno do que diz esse sábio provérbio africano. Quem corre sozinho chega primeiro, mas quem caminha em aliança constrói algo que resiste mais tempo. Gente, vamos lá. Chegando aí eleições e a velha estratégia política não muda. Eu fico impressionado como essas pessoas têm um pensamento acerca do eleitor muito comum, um pensamento de 10, 20 anos atrás, que o eleitor esquece as coisas fáceis e também não estão atentos ao que acontece. Nós estamos tendo ali umas obras na 277, é uma obra boa, que é triplicar o número de... Triplicar não. Tornar ali as vias, que hoje são 2, né, para 3. Né, 3 vias, 277, de ida e de volta. Pelo menos até o pedágio, porque a gente chega em horário de pico, seja ali no Uberaba, mas também lá na entrada de São José, você perde fácil 20, 30 minutos. E quando há acidentes, perde muito tempo. Então lá, então as obras já tem algum tempo que está acontecendo ali e tal. Agora a gente está vendo que eles estão acelerando. Mas aquela velha mania de política não muda. É inaugurar algo inacabado. Então, ontem eles estavam inaugurando um trecho, né? Um trecho, 2,5 km, que já está triplicada. Abriram de forma rápida, aí os políticos estavam lá. Claro, há uma tentativa, digo até desesperada, do Ratinho Júnior em dar ali uma condição de crescimento para o seu candidato, à sua sucessão ao governo do Estado. E é uma tentativa desesperada, então tem que fazer a coisa acontecer. Mas o Ratinho, que está sempre falando de gestão moderna, diferenciada, vem utilizando a mesma fórmula do passado, que é inaugurar coisa inacabada. Isso deixa a gente muito descontente. Não estou falando que o governo Ratinho é um governo ruim, foi ruim,
ela está chegando ao seu final. Não estou falando nada disso. O senhor está falando que às vezes se espera, se vende uma ideia de um mandato e de repente a gente vê a mesma atitude. E como eu passo todos os dias ali, eu moro na chácara, em São José, eu passo todos os santos dias ali. Né? Claro, obra traz transtorno, tenho a devida paciência, mas eu confesso que a paciência que eu não tive ontem foi justamente em ver inaugurando uma coisa que não está pronta. Né? Inaugurando obra inacabada nesse trecho entre Curitiba e São José dos Pinhais, que vai até ali o pedágio de São José na 277. Mas temos também, agora, algo que também é interessante. Porque o deputado estadual Renato Freitas, do PT, que já teve o pedido de cassação aprovado em comissões internas, na CCJ, Conselho de Ética, e que estava no caso, agendado para dia 17, se não me engano, votação em plenário da perda de mandato dele, teve uma vitória na justiça. O desembargador suspendeu a votação do pedido de cassação do Renato Freitas na Assembleia Legislativa. A alegação é esdrúxula, alegando que essa decisão pode tornar o parlamentar inelegível este ano. Sim, de fato, é isso que se quer. Que ele seja um exemplo de que um parlamentar ele tem que cumprir a ética necessária para manter o mandato, mas também para alcançar o mandato. Porque ele fez essas mesmas palhaçadas quando era vereador, a justiça fez a mesma coisa. Ele ganhou deputado estadual, aí ficou aquele monte de bobo na Câmara Municipal de Curitiba, todo o trabalho parlamentar jogado fora por causa de uma decisão do judiciário. Sempre falo, o judiciário querendo se meter cada vez mais no outro poder. Né? Não há divisão de poderes, uma intromissão clara. E agora? Mas o pior é que esse mesmo desembargador já havia dado parecer de legalidade a todo o processo. E agora voltou atrás. E sabe qual que é a impressão que eu tenho, Capitão Prestes, o nosso convidado secreto? É que alguém superior chegou e falou assim: meu caro, eu preciso que você resolva isso daí. Ah, mas eu já dei um parecer de legalidade. Cara, se vire. Né? E aí é o tipo de coisa que somente um superior consegue impor. Dá seus pulos, cara. Porque aconteceu bem recentemente também o caso de um desembargador que inocentou um cidadão de estupro contra vulnerável e veio ordem superior e falou, cara, reverta isso. Aí, o mesmo que havia absolvido, depois voltou atrás e condenou. Ou seja, todo parecer que ele deu, que embasou a sua decisão, é como se ele falasse, olha, eu estava bêbado, eu estava fora de consciência e aí eu dei tal sentença. E agora não, agora eu não estou bêbado, eu não estou sob efeito de drogas, eu estou reformando a minha mesma sentença. É a impressão que eu tenho aqui, porque esse mesmo desembargador já havia dado parecer favorável de que todo o trâmite tinha sido legal. Agora voltou atrás e suspendeu a votação onde houve o pedido de cassação do deputado estadual Renato Freitas, do PT. Né? E assim, entenda. A impressão que eu tenho do desembargador é como se ele estivesse falando, gente, eu não estava bem no dia, sabe? Eu não estava bem, eu tinha tomado uns goró e eu estava meio que bobo. E aí eu falei aquilo lá, eu botei no papel, dei determinado parecer. Agora não, agora eu estou normal. Mas a gente sabe que não. Forças superiores chegou para ele e falou, cara, se vire, porque se você não voltar atrás, vai aparecer coisa. Vai aparecer umas imagens tuas, vai aparecer umas conversas tuas, vai aparecer uns valores que entrou na tua conta, acima do limite, do teto máximo do funcionalismo. Sabe? Essas coisas acontecem muito no Brasil.
Não é pouco, não, acontece muito no Brasil. E agora está lá. Um monte de deputado que já tinha estourado champanhe, blá, 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 comemorar. Todo mundo com o rabinho entre as pernas, quietinho. Porque o desembargador suspendeu, para mim, primeira coisa, a intromissão num outro poder. Primeiro fato, para mim, que é extremamente relevante é a intromissão num outro poder. E a gente vê o executivo cada vez mais se intrometendo nos outros poderes. Né? Cada vez mais. Desculpa, o judiciário. Obrigado pela correção. O judiciário cada vez mais se intrometendo. E isso é tão, assim, é tão espúrio, é tão absurdo, que o Lula, por exemplo, ele já usa dessa ferramenta. Ele, por exemplo, ele já sabe que ele vai perder determinados processos no legislativo e ele já fala assim, não, isso daí depois a gente vai entrar na justiça para reverter a decisão da Câmara, que é ali, sim, o local para se criar leis. Não, eles podem fazer o que quiser, porque depois eu tenho uns amigos lá no Supremo que eu botei e eles vão reverter tal determinada decisão do Legislativo. Sabe? É uma coisa absurda que está acontecendo. Absurda mesmo. E aqui no Paraná, mais este absurdo. Mas, enquanto isso, o povo está distraído assistindo Copa do Mundo. Faltam ainda 48 minutos para iniciar o jogo. E a gente tem que estar aí, né, capitão? Vamos continuar mostrando. E agora com um quadro novo. Mas era isso pela semana. Ficamos por aqui. Você continue com a gente, continue compartilhando nossas publicações, que é muito importante para o nosso engajamento e crescimento nas redes sociais. Um grande abraço a todos. Que o Brasil ganhe. Estou torcendo pelo Brasil. Hoje eu confesso que eu não tenho mais aquela coisa de ficar assistindo o jogo como no passado. Antigamente eu queria assistir, porque hoje não. Eu me contento em ver os melhores momentos, que é o resumo. Né? Em vez de eu ficar 90 minutos ali assistindo, perdendo tempo com uma coisa, eu não me contento em assistir 20 minutos com um resumo. Mas hoje eu vou assistir ao jogo. Espero que o Brasil ganhe, realmente arrebente na Copa, seja campeão, mas eu vou ficar aqui sempre apontando que, enquanto isso, as coisas estão acontecendo. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.